Hoje nós vamos falar sobre como criar o seu próprio nicho. A ideia de que você é seu nicho é a ideia que construiu todo o meu negócio aqui no digital e independente da fase da minha vida e dos resultados que eu tinha, eu consegui construir uma base de audiência e um público comprador para os meus produtos. Eu estou na internet desde 2018, de 2018 até o finalzinho de 2019 eu não vendi nada porque eu não tinha entendido ainda essa ideia. No finalzinho de 2019 eu lanço meu primeiro produto com base nessa ideia que eu só vim conhecer depois, mas lá eu já fazia isso sem querer. E dali de 2019, 29 de novembro de 2019 para frente, todas as vezes que eu troquei de nicho, que as pessoas dizem que você tem que escolher um nicho e ficar nele, mas eu já troquei de nicho várias vezes, eu consegui continuar fazendo a minha empresa crescer, aliás, as minhas empresas, porque eu sempre usei a mesma ideia e essa ideia está resumida em 4 passos aqui hoje neste meu caderninho e eu vou descrever esses 4 passos, você vai aprender a criar o seu nicho, independente da sua área de atuação e do quanto você deseja crescer ou do quanto você já cresceu ou já domina até hoje. Nós vamos começar compreendendo o primeiro passo e eu vou sempre me usando de exemplo, afinal de contas eu sou o exemplo mais fácil de utilizar aqui. O passo número 1 é descrever a sua história até hoje. E na descrição da sua história, você quer observar 2 coisas. A primeira delas, você quer observar tudo o que foi desenvolvido de habilidade, todas as habilidades que você adquiriu até agora. Por que você vai olhar as habilidades adquiridas até agora e não as que você pode adquirir daqui para frente, e não o que você pode documentar, que você vai fazer de hoje em diante? Porque se você descrever a história passada, você vai ver habilidades que já estão consolidadas. Então, por exemplo, em 2018, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu não falava de negócios porque eu não tinha negócio nenhum. O que eu sabia falar? De livros, porque tudo que eu sabia fazer era ler livros há muito tempo. Eu leio livro desde pequenininho, eu sempre fui o cara que ficava na sala de aula lendo o livro enquanto o professor explicava a matéria chata. Eu terminava a prova mais cedo e ficava lendo o livro até o final do horário. Eu levava livro para todo lado quando eu era criança, adolescente, adulto, enfim. Então, a minha habilidade em 2018, que eu encontrei descrevendo a minha história, era a leitura de livros. Quando você descrever a sua história, você vai investigar pelas habilidades que existem. E você vai perceber que certas habilidades são irrelevantes. Sei lá, eu sei mexer a orelha, entendeu? Agora, habilidades como aprender a extrair de um livro conteúdo para você poder usar na tua vida, muito útil para todo mundo. Então você quer investigar na tua história as habilidades que podem ser úteis para qualquer pessoa. Qualquer outra pessoa que te ouvir vai poder usufruir dessa habilidade. Segunda coisa que você quer observar na sua história. Você quer observar a personalidade que foi formada, porque aqui no digital nós nos tornamos uma referência para as pessoas que nos ouvem. Então, em alguma medida, você vira um modelo para os outros. Isso significa que, em alguma medida, você quer ser igual a mim. Você pode não querer ser careca igual a mim, barbudo igual a mim, pode não querer ser casado igual a mim, mas alguma coisa que eu tenho, você vai querer ter também. Por isso que é muito importante eu descrever a minha história, porque a minha história vai servir como base de conteúdo o tempo inteiro, e ela vai ser para mim, eu, Elton, vai ser o ponto de esclarecimento das coisas que eu penso. Esse é o segundo tópico aqui do nosso vídeo de 4 tópicos. Ao descrever a sua história, observando a formação da sua personalidade, você vai perceber que você formou diversas opiniões sobre determinados assuntos. Você precisa descrever quais são as opiniões sobre o assunto do qual você quer falar. Por exemplo, eu te falo de como crescer no digital e construir um negócio a partir disso. Eu tenho uma opinião que é: você precisa produzir conteúdo longo, vídeos longos de mais de 20, 30 minutos, textos longos que vão dar várias páginas, que não sejam só carrosséis no Instagram ou textos que você coloca no Story, mas que devem ser enviados por e-mail ou colocados no Substack. E por que eu tenho a opinião de que conteúdo longo é melhor? Porque ao longo da minha história, sempre que eu produzi conteúdo longo, eu vendi mais e eu vendi coisas mais caras. Então eu desenvolvi uma opinião com base no que eu vivi. Por isso que a tua história vem primeiro,
Porque quando você tiver terminado a tua história, você vai olhar para as tuas opiniões e você vai procurar as opiniões que têm alguma base no que você viveu, nas coisas que você passou. Veja como isso aqui é importante. As minhas opiniões é que permitem, vamos dizer assim, chegar aqui categoricamente e determinar que você faça tal coisa. Eu penso que você deve fazer conteúdo longo, por exemplo. Se você não está produzindo conteúdo longo, provavelmente você vai me dizer que você vende pouco e que você vende coisas baratas e não consegue vender coisas caras. Assim, ó, é a dificuldade de 99,9% das pessoas que já passaram pelos meus produtos aí desde 2023, que é quando eu comecei a explicar o que eu fiz para crescer no digital e construir meu negócio. As pessoas querem resultado rápido produzindo vídeos curtos. Não adianta, não vai chegar. É o vídeo longo que constrói resultado e que faz as pessoas confiarem em você. Veja, isso é uma opinião que eu formei. Então você vai descrever as opiniões que você formou observando a tua história pregressa. Por que isso é importante? Veja, a ideia de que você é seu nicho é a ideia de que importa mais a tua personalidade e a tua marca pessoal do que o mercado em que você está inserido. Guarda isso, porque no final do vídeo eu vou ter que voltar para me contradizer e isso vai ser importante para você compreender a amplitude dessa coisa toda, tá? Então guarda a ideia de que você é maior do que o mercado em que você está inserido. Vamos para o terceiro ponto, que também, você vai ver que cada ponto desencadeia o próximo. O terceiro ponto é descrever o resultado prático que as tuas opiniões te geraram. Eu acabei de fazer isso. Vou te dar um exemplo mais concreto ainda. Em 2022, eu decidi fazer uma sequência de 90 lives em 90 dias, todos os dias. E essas lives eram lives de 20 minutos. Naquele período de 2022, com um produto de R$30, eu fazia mais de R$30 mil por mês. Só com aquele produto. Ou seja, eu fazia mais de 1.000 vendas por mês. Quando acabaram as lives, adivinha o que aconteceu? O produto começou a perder vendas. Por quê? Porque o conteúdo longo leva à venda muito mais que o conteúdo curto. Então as lives importavam muito mais do que os stories, do que o feed para eu vender. Isso daqui é eu descrevendo para você um resultado prático, obtido, que levou a minha opinião. Aí depois a minha opinião me trouxe um outro resultado prático. Eu vim aqui para o YouTube no começo de 2024 e em 2024 o meu negócio, mais ou menos em julho, ele dobrou de um mês para o outro. De julho para agosto ele mais que dobra, tá? Eu acho que ele triplica. De uma vez assim, tum. Por quê? Porque os meus vídeos longos começam a ganhar visualizações. E aí, as pessoas que antes demoravam 3 meses para comprar de mim, agora demoram 10 dias. Tem gente que compra de mim em um dia, isso raramente acontecia, hoje já é muito mais comum. Veja, por que isso acontece? Porque o conteúdo longo gera muito mais confiança. Para você ter uma ideia, de janeiro de 2025 para hoje é dia 18 de agosto, eu já construí uma empresa que fatura o que eu demorei de 2018 a 2023 para construir. Em 8 meses, eu fiz uma empresa que fatura o que eu demorei 5 anos para fazer. E é impressionante. Eu aposto contigo que daqui a algum tempo, não muito, daqui a alguns meses, eu vou vir aqui te falar que a minha nova empresa fatura mais do que a outra. Por quê? Porque eu estou baseando toda a construção do meu negócio nisso daqui. Vídeos produzidos no YouTube que são conteúdo longo. E isso está me dando... Não me dá o mesmo número de seguidores que eu tinha no Instagram, porque lá eu cheguei a 411 mil seguidores e aqui eu tenho 140 mil inscritos. Mas esses 140 mil inscritos são pessoas muito mais interessadas e aptas a comprar do que aquelas 411 mil. Por quê? Conteúdo longo. Então o que eu estou te mostrando com o meu próprio exemplo? Uma opinião que surgiu de uma prática do meu passado e que serviu como ponto de partida para uma prática posterior. Essa outra prática provou a minha opinião. É isso que você vai ter que fazer. Quando você começar a descrever a tua história e você começar a descrever as tuas opiniões, você vai perceber que o que você quer identificar, opiniões que foram, primeiro, surgiram da tua prática e depois foram validadas por uma prática posterior. Porque aí você pode fazer a mesma coisa que eu. Chegar aqui na frente da câmera e falar com 100% de segurança sobre aquele assunto, porque você sabe que aquilo de fato acontece. O tempo já passou. De 2023 para cá foram, eu acho que mais de 15 ou 20 mil alunos nos meus produtos explicando essas coisas de marketing digital e como crescer aqui na internet.
E os meus alunos têm comprovado dia a dia o resultado de produzir conteúdo longo para conseguir clientes. Meus alunos que mais vendem, que vendem produtos mais caros, são os que acreditam em mim e apostam nessa levada dos conteúdos longos. Tem os que duvidam, sempre tem. Eles não estão entre os melhores alunos, eles não estão entre os que mais faturam. Coincidência? Não. A minha opinião está sendo comprovada reiteradamente. É isso que você quer encontrar. Você quer encontrar opiniões que você consegue comprovar o tempo inteiro, porque elas vão se aproximando de uma certeza. Quanto mais elas se comprovam, mais certo você está daquilo. Você não precisa de uma pesquisa científica, você pode confiar no valor empírico da coisa, vamos dizer assim. Mas aí vem o quarto ponto, que é fundamental. Você deve transformar esses resultados que você atingiu em uma metodologia. Veja, vamos usar a palavra metodologia porque ela é a mais conhecida, mas eu poderia usar a palavra estrutura, framework, modelo mental, não importa. Você quer pegar aquele resultado que você atingiu, você quer começar a caminhar para trás e olhar tudo que foi feito até chegar nele, e você quer desenvolver uma forma genérica de atingir esse resultado. Por quê? Porque quando você criar a tua forma de fazer, a tua metodologia, aí você passou a ter uma coisa que ninguém mais tem. Tem duas coisas que ninguém tem aqui na internet, só você. A primeira é a sua personalidade. Quanto mais você abre mão da sua personalidade para tentar ficar parecido com alguém que você vê por aí, pior vai ser. Então, a ideia de você imitar ou copiar um concorrente é uma péssima ideia, porque ela vai te transformando em a versão piorada de alguém que já existe. Então, a tua personalidade é uma das duas coisas que só você tem. A segunda coisa que só você tem é a metodologia que foi criada com base na tua experiência. Porque, veja, existem muitos métodos de você obter os mesmos resultados. Se eu quiser obter o número 25, eu posso somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 5 vezes. Eu posso dividir 50 por 2. Eu posso dividir 75 por 3. Eu posso dividir 250 por 10. São maneiras diferentes de atingir um mesmo resultado. Qual a questão? Se você pegar no ChatGPT, na inteligência artificial, uma metodologia de fazer uma coisa, adivinha, você está pegando uma coisa que qualquer um pode ir lá e pegar também. Qual é a forma de fazer que te diferencia dos outros? A que você fez. Ou a que você implementou para que outras pessoas fizessem. Então eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é um consultor de grandes empresas e ele não tem uma grande empresa. Então qual a metodologia que ele poderia ensinar? A que ele aplica o tempo inteiro nas grandes empresas. Ele não precisa ter tido uma grande empresa porque ele já validou a metodologia dele aplicando nas empresas dos outros. Então você não necessariamente precisa ter feito, mas você precisa ter vivido aquele processo e você tem que extrair a metodologia da tua vida prática. Agora vamos voltar e você vai ver como isso tudo se encaixa na ideia de que você é seu nicho. Nós partimos da tua história, esse é o passo número 1. A tua história vai demonstrar a tua personalidade e vai começar a te dar o material para o quarto ponto, que é a tua metodologia. Você é o centro do seu nicho para as pessoas que te ouvem, porque você é o modelo para elas e porque a forma de execução que você está apresentando foi criada exclusivamente, vamos chamar assim, com base na tua vida. Agora eu vou trazer aquele negócio que eu pedi para você guardar, de você ser maior que o seu mercado. É claro que isso é falso, o mercado é sempre maior do que você. Eu não sou maior que o marketing digital é maior do que eu. Eu não sou maior que o One Person Business, o One Person Business é maior do que eu. Eu não sou maior do que a ideia de que você é seu nicho, a ideia de que você é seu nicho é maior do que eu. Agora, qual é o detalhe fino aqui dentro? As pessoas, elas não vão escolher um nicho, elas vão escolher uma pessoa dentro de um nicho. Então, nesse sentido, importa muito mais quem você é. Uma vez que você definiu o assunto que você vai falar, e aqui vem o segundo ponto da ideia de que você é seu nicho. O assunto que você vai falar, ele foi definido a partir da tua história, a partir das tuas opiniões e a partir dos teus resultados. Então, uma vez que você definiu o assunto que você vai falar, é certo que se você definir a partir disso daqui,
é certo que você vai falar de algo que você domina de verdade. E isso significa que é certo que você vai conseguir sustentar esse assunto por muito tempo. E é por isso que isso é tão importante. Aqui na internet você precisa de pelo menos 1, 2 anos para você começar a ter alguma relevância, não importa quem você seja no mundo real. A não ser que no mundo real você já seja uma celebridade, tirando esse único caso, você vai ser obrigado a construir o seu nome aqui. E isso vai te levar de 1 a 2 anos pelo menos, porque é meio que o tempo para você encontrar o seu formato de comunicação, entender como o algoritmo funciona e dar tempo para o algoritmo te apresentar para as pessoas. E existe um efeito que vai se compondo ao longo do tempo, que é o efeito das pessoas te compartilhando um a um, te indicando boca a boca no restaurante, para os amigos, para os familiares, dentro de casa, no dia a dia. Esse efeito, ele contribui demais para o efeito, vamos chamar assim, viralização. Por isso você não viraliza logo de cara. Raramente você vai ver alguém fazendo isso, e quando alguém consegue, isso é uma exceção da exceção. Porque você precisa desse tempo. Agora, veja qual que é a coisa. Uma vez que você descreveu a tua história, as tuas opiniões, viu os resultados atingidos com essas opiniões e desenhou um método para a coisa, você não entra em qualquer nicho porque o nicho é isso ou aquilo outro. Você vai entrar exatamente no nicho de mercado para o qual você deveria entrar. E aí vem um último ponto de ajuste fino que você precisa fazer aqui. Você precisa conseguir condensar essa sua metodologia que você criou e essa ideia que você formou a partir de toda a tua história, das tuas habilidades, dos teus resultados, em algum tipo de palavra-chave que vai definir a tua categoria. Veja, o All Rise diz que o melhor tipo de posicionamento que existe é você ser o primeiro de uma categoria. Ele também diz que se uma categoria já tem em primeiro lugar, é melhor você não tentar entrar nela, mas criar a tua própria categoria. E ele também diz que toda categoria vai se subdividir em novas categorias ao longo do tempo, e é justamente por isso, porque novas pessoas vão chegando para criar sua própria categoria. Criar sua própria categoria é outro jeito de falar que você vai criar o seu próprio nicho. Exemplo prático simples. Antes só existia a categoria marketing digital. Com o tempo passou, ela se subdividiu em lançamento e perpétuo. O tempo passou e ela continuou se subdividindo em lançamento, perpétuo, funil, webinário e por aí vai. A categoria lançamento, com o tempo, foi se subdividindo em lançamento meteórico, lançamento interno, lançamento monstruoso e por aí vai. Veja, como toda categoria se subdivide, eventualmente você vai ser capaz de criar a tua própria subdivisão. Então, vamos fechar esse raciocínio de por que você é seu nicho. Você é seu nicho porque, depois de ter feito todo esse processo, você vai associar você, a sua imagem, o seu nome, a uma subcategoria que você vai criar ou você vai trazer para o Brasil, que foi o que eu fiz. Eu trouxe a categoria One Person Business para o Brasil e eu popularizei ela. E assim associei o meu nome a ela. E aí acabou. Uma vez que o teu nome está associado a uma categoria, você está intimamente associado a um nicho. Você é o seu nicho. E toda vez que alguém pensar naquele nicho, vai lembrar de você. O teu único trabalho, então, passa a ser propagar este nicho. Porque ao propagar o nicho, você propaga você mesmo. Uma vez que eu conquistei o lugar ou o primeiro lugar de um mercado, de um nicho, eu não preciso mais me preocupar com concorrentes, em falar do meu produto, em tentar rebater o que os outros estão dizendo. Eu só preciso provar para as pessoas que a minha categoria é boa. Quanto mais pessoas entrarem na minha categoria, ou seja, por exemplo, quanto mais gente falar de One Person Business, melhor vai ser para mim, porque são mais pessoas popularizando a minha categoria. E por que ela é minha? Porque eu fui reconhecido popularmente como o primeiro. Isso é o que você tem que fazer. Como você é reconhecido popularmente como primeiro? Trazendo tudo isso que eu te disse desses 4 passos e falando com altíssimo volume, alta intensidade, publicando muitos vídeos, muitos textos, repetindo por muitos e muitos e muitos meses
aquela ideia. É por isso que a internet é o lugar da repetição. Tem gente que acha que tem que ficar criando conteúdo inovador o tempo inteiro. Não, muito pelo contrário. O que você tem que fazer aqui é repetir, repetir, repetir sem parar uma mesma ideia e garantir que você é o primeiro que está repetindo essa ideia, ou que você chegou antes dos outros, ou que você conseguiu popularizar ela. Então, mesmo que já tenha alguém falando disso, se essa pessoa não for popularmente relevante, você pode se tornar e ultrapassar ela como primeiro na percepção do público. Vou deixar de sugestão uma leitura do livro As 22 Leis Imutáveis do Marketing, que te ajudam a compreender com mais profundidade isso que eu falei. E eu quero te avisar que na quinta-feira dessa semana, eu espero que você esteja vendo esse vídeo antes dessa quinta-feira, hoje é segunda, então 19, 20, 21, no dia 21 de agosto eu vou abrir as inscrições para o Engenharia do YouTube. Eu vou reabrir por 2 dias. Só na quinta-feira e na sexta-feira estarão reabertas as inscrições para a Engenharia do YouTube, que é o curso onde eu te ensino a crescer no YouTube como eu cresci. De 1º de fevereiro de 2024 para hoje, mais de 130 mil inscritos no meu canal. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. Bater a barreira dos 100 mil inscritos em um espaço de tempo tão curto quanto esse, de 1 ano e meio, 2 anos e por aí. O link está na descrição para você saber mais a respeito do Engenharia do YouTube e entrar na lista de espera para essa abertura relâmpago que vai durar somente 2 dias. Clica no link na descrição e eu te vejo por aí. Um grande abraço.